Eu saúdo a todos os ouvintes da Rádio Fonte da Alegria com a paz do Senhor. Você que está ouvindo a programação A Voz do que Clama no Deserto, aí em sua casa, no trabalho, fazendo as suas atividades, aonde você estiver ouvindo a rádio, sintonizado, que Deus possa falar com você, possa edificar sua vida e a cada dia você possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Quem vos fala é o pastor Fábio, sou pastor e psicanalista e trago da parte do Senhor mais uma reflexão da palavra de Deus. Pois bem, amados, é maravilhoso sabermos que Deus, já conhecendo, sabendo de antemão, porque Ele conhece todas as coisas, Ele já conhecendo as nossas fraquezas, as nossas instabilidades e as nossas deficiências espirituais e emocionais, Ele gerou uma provisão para cada um de nós. Porque não é sempre que nós estamos nos sentindo bem, não é sempre que nós estamos, como se diz, né? Nós estamos no óleo, nós estamos na unção. Não é sempre que nós estamos assim. Há dias em que parece que as coisas não estão indo bem, que nós nos sentimos fracos, sem vontade de irmos à igreja, de orarmos, de lermos a palavra, e precisamos de uma ação cuidadora e intercessora de Deus. E é exatamente sobre isso que eu queria, seria essa minha reflexão. É sobre o Deus que intercede diante de Deus por nós. E aí você me pergunta, mas como, Fábio? Como assim, pastor? Deus, diante de Deus, intercedendo por nós? Eu digo sim, a palavra de Deus nos fala isso. Por isso eu quero me situar aqui em dois textos bastante conhecidos. Primeiro, Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz que o Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza. Por que que ele nos assiste em nossa fraqueza? Porque a gente não sabe orar como convém. A gente tropeça nas palavras, a gente erra em relação ao que deve ser colocado em oração, como propósito. Ele diz: o Espírito nos assiste, porque nós não sabemos orar. Então, urge hoje pedimos a Deus: Deus, ensina a cada um de nós a orar em sintonia, em consonância à tua palavra, à tua vontade, ao teu reino. Porém, também diz que o Espírito intercede por nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no final aqui desse versículo diz, né, o versículo 27, que ele intercede pelos santos. Você imagina isso, irmãos? O Espírito Santo intercedendo por você, quando você não sabe orar como convém, quando você está se sentindo fraco, quando você está se sentindo sem forças, quando você está pensando em desistir, o Espírito Santo intercede. Intercede diante de quem? Daquele que é o supremo juiz, do Deus Pai, o Deus Espírito Santo intercedendo pelas nossas vidas diante do Deus Pai, porque estamos fracos, porque estamos vivendo turbulências espirituais, e Ele intercede com gemidos por mim e por você. Por isso, tantas vezes nós podemos contar com esse cuidado de Deus pela nossa vida. Por outro lado, a primeira epístola de João, no capítulo 2, João diz assim: Filhinhos, eu vou escrever essas coisas para vocês, tenho escrito isso, para que vocês não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Aqui nós temos um advogado junto ao Pai. Em Romanos, nós vemos o Espírito Santo
como aquele intercessor por causa das nossas crises existenciais, por causa das nossas crises espirituais, por causa da nossa instabilidade emocional. Aqui nós temos aquele que é o advogado, que advoga a nossa causa diante do Pai. É quando nós nos sentimos culpados, é quando nós nos sentimos condenados, é quando nós nos sentimos sem a mínima condição de estarmos diante da presença de Deus. E João está dizendo, olha, não é para você pecar, mas se você pecar, você tem um advogado de defesa diante do Pai. Ele vai pegar a sua causa. E as causas de Cristo, quando ele pega uma causa de um pecador e coloca diante de Deus, por causa do seu sacrifício, por causa do seu sangue, todos que o têm como esse advogado saem absolvido, justificado, inocentado. Isso para mim é maravilhoso, porque eu estando numa condição de pecado, como estando em uma condição de uma crise existencial, eu posso contar com o meu advogado junto ao Pai, como eu posso contar com o Espírito Santo que intercede por mim, intercede por você. Por isso nós estamos firmes, por isso nós estamos caminhando nesse caminho do Evangelho, por isso ainda eu vou usar essa palavra, o nosso destino será o céu, porque temos Deus intercedendo diante de Deus pelas nossas vidas. Fique com essa reflexão, guarde-a no seu coração e saiba que Ele é aquele que zela pela vida de seus filhos. Receba o meu carinho e o meu abraço, a graça e a paz.